O destino de alguns antigos estádios de futebol, aqueles que não servem mais para o clube porque eles se mudaram para um maior, é a demolição ou o abandono. A exemplo do que é hoje o antigo estádio do Grêmio lá em Porto Alegre. Porém, nesse vídeo eu vou te contar a história de um desfecho bem diferente que ganhou o Highbury Stadium, o antigo estádio do Arsenal lá na Inglaterra. E esse desfecho deixou alguns torcedores se sentindo literalmente em casa. Então, bora pro episódio de hoje do Tal Falso 9. Como você bem sabe, o Arsenal é um dos gigantes do futebol inglês. Ele faz parte do famoso Big Six, que é o grupo dos 6 maiores clubes lá da Premier League. Claro, assim como nada é de graça nessa vida, o Arsenal construiu a sua história de maneira absolutamente vencedora. Hoje, ele até pode estar adormecido, mas ainda assim é um gigante com um passado absolutamente rico, cheio de títulos e temporadas sensacionais. E sabe o que também seria sensacional? Se você se inscrevesse aqui no canal. Assim, você vai sempre poder continuar assistindo a vídeos como esse aqui e de quebra você me ajuda com o crescimento aqui do canal. E se esse vídeo for legal pra você, deixa o like aí embaixo também, pode ser? Highbury Stadium, temporada 2003-2004 da Premier League. Eles não sabiam, mas algo incrível iria acontecer nessa temporada. Eles simplesmente não iriam perder durante os 38 jogos do campeonato. Além de serem campeões invictos, eles foram campeões invictos de um dos campeonatos de futebol mais difíceis da Europa. Não era pouca coisa, era um feito gigantesco. O Arsenal, o time do Arsène Wenger, era invencível. Assim como todos os grandes espetáculos precisam de um palco apropriado, bom, aí a Inglaterra mais uma vez pode emprestar todo o seu charme para construir os acanhados e sempre lotados estádios de futebol por lá. Perceba como a grande maioria deles são muito parecidos, desde a estrutura das arquibancadas até a proximidade da torcida no gramado. Só que alguns desses estádios são verdadeiros museus de história, pois presenciaram alguns dos maiores espetáculos de futebol do mundo. E o Highbury Stadium, claro, ajudou a escrever uma das histórias mais fantásticas do futebol, a história dos Invencíveis, que acabaram ganhando a única taça dourada da Premier League. Só que os anos foram passando, o Arsenal foi ficando cada vez maior, a torcida queria cada vez mais ir aos jogos e o acanhado estádio, com cerca de 38 mil lugares, precisava passar por uma reforma. Ele precisava ficar maior, precisava ter a capacidade de deixar as pessoas entrarem para assistir a história do Arsenal ser escrita frente aos seus olhos. E aí, várias situações foram colocadas na mesa, como uma forma de fazer com que o projeto de ampliação pudesse ser colocado em prática. De primeiro momento, a ideia era apenas ampliar, mas para isso, eles precisariam de um espaço físico muito maior e o terreno já não comportava mais esse espaço físico. O Highbury era construído meio a casas na cidade de Londres e uma obra de ampliação era realmente um desafio praticamente impossível de ser cumprido. A ideia foi descartada. Então tá, já que o Arsenal estava em uma fase sensacional, com um time sensacional e com os torcedores cada vez mais próximos do clube, por que não aproveitar um estádio que a própria cidade poderia oferecer? Sim, a ideia de jogar lá no Wembley foi cogitada pela então diretoria do Arsenal. Só que isso não deu certo e mais uma das possibilidades postas à mesa estava descartada. Agora, eles já não poderiam ampliar o Highbury e nem conseguiram ter sucesso em jogar em um estádio maior já pronto. Qual seria o plano C? Bom, ainda tinha uma saída: construir um estádio novo. E foi o que aconteceu. Em julho de 2006, o clube inaugurou seu novo, gigante e confortável estádio, o Emirates Stadium. E o melhor de tudo, ele fica a apenas 5 minutos de a pé lá do Highbury. Ou seja, os torcedores que já frequentavam o estádio antes não teriam maiores problemas de ir aos jogos do Arsenal no novo estádio. Ele continuava na cidade de Londres, perto dos torcedores que viram de perto a história de tantos títulos ser escritos por ali, naquele bairro. Missão cumprida? Mais ou menos. Afinal, ainda tinha algo para ser resolvido nessa história toda. O que fazer com o Highbury Stadium? Bom, na prática, a melhor alternativa seria a demolição. Afinal, a área poderia ser muito bem aproveitada para a construção de algum empreendimento, um parque público ou coisa do tipo. Afinal, o estádio já era antigo, desde 1913 que ele estava de pé. Mas espera aí, se o estádio tinha tanta história, tantos anos de vida e tanta cultura construída, por que não mantê-lo por lá? Essa ideia parecia muito promissora. Porém, como um estádio antigo, já sem uso para o futebol, poderia continuar de pé, afinal ele precisava ter alguma serventia útil, caso contrário seria um tipo de elefante branco no meio de Londres. Foi aí que veio a ideia de tornar o espaço um grande residencial. Caramba, o Highbury Stadium
iria virar um residencial. Para a diretoria atual do Arsenal, para o Arsène Wenger e para a torcida, essa ideia parecia boa. Finalmente, tinham encontrado um bom destino para o bom e velho Highbury Stadium. Hoje, a palavra Stadium já não faz mais parte do nome do complexo. Para o lugar veio a palavra Square. Highbury Square é um complexo residencial de luxo. Em menos de 6 meses após a abertura das vendas, todos os apartamentos tinham sido vendidos. E por um preço bem acima do que seria um simples ingresso para ir ver um jogo do Arsenal. Os apartamentos mais baratos custavam a partir de 250 mil libras e os mais caros poderiam chegar até 1,1 milhão de libras. Antes, 38 mil pessoas poderiam frequentar o estádio. Hoje são 655 apartamentos de vários estilos e tamanhos diferentes. Tem apartamento de apenas 1 quarto e tem apartamentos de até 3 quartos. Os sortudos que conseguiram comprar um apartamento novo residencial, com certeza fizeram isso muito pelo fato de toda a história que o lugar tem. Melhor ainda para os sortudos torcedores do Arsenal, que conseguiram desembolsar essa quantia generosa de dinheiro e se mudaram para casa nova. Toda a arquitetura do novo Highbury Square foi planejada pelo escritório de arquitetura Ellis & Morrison. A ideia, claro, nunca foi demolir a estrutura e simplesmente construir um edifício do zero, mas sim aproveitar toda a estrutura do estádio e criar um residencial de luxo que pudesse ser muito mais do que um residencial, mas também um lugar histórico e de alguma forma preservado. Além de que, claro, o Arsenal aproveitou para resolver um problema e ainda ganhar uma graninha com o projeto. Afinal, agora eles precisavam pagar, o novo estádio. E até onde a gente sabe, dinheiro não cai do céu. Bom, se cada um dos apartamentos fosse vendido a um preço de 500 mil libras, o que é mais ou menos o meio do caminho entre 250 mil e 1 milhão de libras, que é o preço médio dos apartamentos, o projeto teria rendido cerca de 327 milhões de libras, o que na conversão para o real, pasme, daria mais ou menos 2,3 bilhões de reais. Sim, o valor agregado que o Highbury Stadium criou fez com que muita gente ganhasse muito dinheiro. E tudo isso sem necessariamente o estádio receber um jogo de futebol. Uma das partes mais legais do novo complexo residencial é o jardim. Afinal, eles conseguiram manter por lá a estrutura que antes era o gramado do estádio. Tem 100 metros de comprimento por 67 metros de largura. Além disso, o túnel para o acesso ao gramado e também a fachada do antigo estádio também foram mantidos intactos. Esse foi um desfecho bem legal, que o Arsenal encontrou para resolver o problema do antigo estádio. Por mais que o local seja, agora, limitado a um número bem baixo de pessoas, os que são torcedores do Arsenal e conseguiram comprar um imóvel no residencial Highbury Square, com certeza estão se sentindo em casa. Muito obrigado por assistir esse vídeo, se inscreva aqui no canal para ajudar a gente a continuar crescendo e até a próxima.